Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Oliveira, sou psicopedagoga, analista de comportamento, especialista em neuropsicologia, trabalho com educação há mais de 30 anos e sou cofundadora e diretora da Escola Imaculado Coração de Maria. Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo as mensagens que eu tenho recebido, mensagens de carinho, de gratidão, de incentivo, né? Mensagens, telefonemas, de paz, né? Sobre os vídeos que eu tenho feito, né? Pessoas que têm me seguido nas redes sociais. Então, inicialmente, pessoal, eu queria agradecer, tá bem? E dizer para vocês que o maior prazer, a maior alegria é a minha de poder contribuir com vocês. Sobretudo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, de pandemia, de suspensão de aulas, de ensino remoto, e os pais ficam tão apreensivos, pensando se estão fazendo certo, se estão fazendo errado. Então, é uma grande alegria para mim poder servi-los, poder contribuir com vocês nesse período tão difícil, tá bem? Vocês têm o meu carinho, vocês têm a minha gratidão. Então eu agradeço pelas mensagens, pelos telefonemas, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Muito obrigada mesmo de coração, tá bem? E hoje eu trouxe uma reflexão que eu acho também bastante importante sobre o papel da educação, sobre o papel transformador da educação. Para que a educação existe? A educação existe para transformar pessoas, tá? Durante a pandemia, durante o ensino remoto, é algo que ficou assim muito evidente para os pais, né? E depois vocês podem até colocar aí nos comentários se vocês em algum momento se identificaram com esse vídeo, mas ficou assim muito evidente para os pais a importância da escola, né? O papel do professor, como é importante o professor. Mas também ficou em evidência essa preocupação da transmissão de conteúdos, desse despejar de conteúdos, né? Não significando necessariamente que a criança esteja aprendendo, não é verdade? Então, essa preocupação de colocar muito conteúdo. E aí, pessoal, eu não estou dizendo de forma alguma que o conteúdo não seja importante. Tá bem? Ensinar, lógico que é importante. A todas as crianças, né, adolescentes, enfim, os alunos precisam saber matemática, história, geografia, ciências, conhecer a língua portuguesa. Mas a gente não pode esquecer que a educação, ela tem que transformar. Nós precisamos do conhecimento para nós nos transformarmos, para nós olharmos o mundo com novos olhares, para nós ampliarmos o nosso olhar diante do mundo, da vida, das pessoas. É para isso que serve a educação, não é verdade? E para poder ajudar a gente nessa reflexão, eu queria contar para vocês um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu matriculei meus filhos numa escola de ensino fundamental e naquela época, isso já faz alguns anos, se falava muito de bullying, anti-bullying. E a escola, então, usou desse tema para criar o carro-chefe da sua propaganda. Então, aqui nós temos o projeto anti-bullying. Na verdade, eu matriculei meus filhos não por causa do projeto, né? Mas porque a escola tinha alguns valores que eu acreditava, assim, muito importantes, né, para a formação dos meus filhos. E acabei matriculando, então, nessa escola. Aí, o que aconteceu? Tudo ia muito bem e em maio a escola resolveu fazer uma homenagem para as mães e aí juntou as mães no anfiteatro, né, quis fazer uma coisa assim mais divertida, então colocou um programa de entrevistas bem engraçado para as mães poderem dar umas risadas, né? E durante esse programa de entrevista, né, que os alunos estavam assim encenando, havia algumas inserções de cenas, né, de vídeos, como se os repórteres estivessem sendo chamados para falar alguma coisa, né, dar alguma notícia. E num desses vídeos, eles colocaram, a escola colocou, não um personagem, mas uma pessoa real, que estava tentando dar uma notícia, tentando falar alguma coisa. Só que essa pessoa tinha gagueira. Então ficava impossível dela dar notícia. E isso gerou assim uma grande gargalhada em toda a plateia. Mas veja, não se esqueça que essa escola tinha uma campanha anti-bullying. A minha amiga,
que estava me acompanhando, que tinha filhos na mesma escola, estava rindo muito, muito, muito e olhou para mim e disse: olha que engraçado. E eu estava muito incomodada com aquilo. E aí eu fiquei assim bem séria, olhei para ela e falei assim: mas será que as mães que estão aqui e que têm filhos com esse mesmo problema, será que as mães estão achando engraçado? Ela olhou para mim, ela parou de rir e falou assim: nossa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Então, pessoal, olha como a gente tem que tomar cuidado com essas situações, essas armadilhas que são armadas, né? E que às vezes a gente nem percebe. E a gente acaba embarcando nessa armadilha. Talvez, é lógico, a escola nem teve a intenção, mas aquilo se contrapôs, aquilo foi um contraponto para aquilo que ela mesma defendia, que era o anti-bullying, né? Ela defendia o anti-bullying, mas achou engraçado colocar uma pessoa que tinha gagueira para as mães poderem dar risada. Então, vamos pensar novamente, vou chamar a atenção de vocês, no papel transformador que tem a educação. A educação existe para transformar pessoas, para transformar as pessoas em pessoas melhores. É isso que a gente tem que pensar. Então, pessoas mais solidárias, pessoas que tenham mais empatia, pessoas que tenham mais tolerância. Não é só a pessoa que sabe mais, né? Não adianta a gente só saber um monte de coisas se a gente não sabe conviver com as outras pessoas, se a gente não sabe respeitar a opinião das outras pessoas, se a gente não aceita bem as diferenças, se a gente não tem tolerância, se a gente acha que o negro é menos que a gente porque ele é negro, ou se ele acha que alguém, por ter uma opção sexual X ou Y, ela pode ser tratada de forma pejorativa. Então, a educação existe, vou repetir, e a educação existe para transformar pessoas. Nós vimos muito, temos visto muito, né? Durante o ensino remoto, essa preocupação excessiva com o conteúdo. Como se despejar o conteúdo fosse fazer daquela pessoa realmente alguém melhor. Gente, agora é o momento de nós pararmos e de nós refletirmos sobre o papel da escola, sobre o papel da educação. E eu não estou dizendo que conteúdo não seja importante, ele é. Nós temos que ter sim o ensino de conteúdos, nós temos que ensinar sim para os alunos. Mas a gente não pode esquecer dessa formação humana, do papel transformador que a escola tem. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, talvez vocês fiquem chocados. Mas olha como é importante a gente compreender todo esse contexto que eu estou dizendo para vocês. Há alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa que era diretora de uma escola pública. Conheço várias pessoas ligadas à educação, mas essa pessoa, nessa época, eu tinha mais contato com ela. E uma escola particular, não vou falar o nome da escola, obviamente, não vou falar nem a cidade. Mas é uma escola muito renomada. Essa escola abriu exames, né, aquele concurso de bolsas, para alunos que estavam terminando o ensino fundamental. E essa diretora, então, vários alunos se inscreveram, vários alunos da escola dela se inscreveram, e uma aluna foi muito bem. Ela se saiu tão bem que ela ia receber uma bolsa integral, porque o desempenho dela foi excelente. E essa diretora, lógico, ficou muito feliz, porque era aluna da escola dela, né? Ficou assim muito satisfeita. Só que a direção da escola que tinha oferecido a bolsa fez um telefonema para ela, perguntando se a menina era negra. E ela então achou aquela pergunta estranha. Ela falou assim: mas por que você está me perguntando isso? Qual é a relevância disso? Se o desempenho dela foi bom, se o desempenho dela foi ótimo, se ela provavelmente, né, vai ter a bolsa integral, qual é a importância dessa informação? E a pessoa então do outro lado disse: é que aqui na nossa escola nós não temos alunos negros. Pessoal, não vou comentar. Eu vou deixar a reflexão para cada um de vocês. Mas eu penso que as grandes transformações que nós precisamos, né, e eu vejo tantos grupos lutando, né, buscando direitos, fazendo ações, e não digo que elas não sejam importantes,
né? Mas a gente vê assim algumas ações que as pessoas querem impor para a sociedade, para que elas sejam aceitas, né? Essas pessoas que se sentem discriminadas sejam aceitas, propõem ações, propõem movimentos tão, às vezes, sem nexo, e elas não param para pensar que é como se nós estivéssemos tratando um câncer dando dipirona. E não é assim que as coisas vão mudar. As coisas mudam quando as pessoas são transformadas. O preconceito é algo aprendido. E nós só vamos vencer o preconceito com a educação. Quando nós conseguimos estimular nas pessoas a empatia, essa habilidade de se colocar no lugar do outro, esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de igualdade. Então, todos esses valores, eles passam necessariamente pela educação, sobretudo pela escola. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês, tá bem? Pensem com muito carinho o que é que as nossas crianças, o que nossos adolescentes, o que os nossos jovens precisam, né? O que precisa ser transformado nesse mundo. Eu vou deixar essa reflexão aí para vocês. E se em algum momento você se identificou, quer fazer algum comentário, quer fazer alguma sugestão, quer fazer alguma crítica talvez, deixa aí nos seus comentários que eu vou ler com muito carinho. Pessoal, não se esqueça, o papel da educação é a transformação, tá bem? Um beijão para vocês, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, obrigada!